Baixar aí, né? Baixar um pouquinho. E aí, queridos, graça e paz. Estamos esperando aqui só um ajustezinho para a gente estar começando. Mas, como ela disse, já tem o pessoal tá aí, né? Alguém entrando. Então, nós vamos dar boas-vindas, né? Quem está aí comigo agora já. Aqui está um pouquinho frio, tá vendo, né? Nós estamos no frio aqui. E bom estar com vocês. Então, já a gente vai estar ajustando aqui o som, um pouquinho a câmera, né? Para a gente poder falar um pouquinho da palavra de Deus, que esse é um tempo, né? Como nós sempre falamos, é um compartilhar da palavra. Né? Não é um culto, mas é um compartilhar da palavra, onde nós podemos nos aquebrantar, refletir sobre uma palavra. Eu trouxe uma palavra muito gostosa hoje da gente refletir sobre ela, é uma palavra conhecida também, mas é bom a gente olhar de um novo olhar sobre ela, né? Mas antes de nós começarmos, de nós darmos início a essa palavra, né, sobre o que Deus quer falar conosco nesses dias tão difíceis que nós temos passado, trazer um contexto de refrigério no nosso coração, porque a palavra de Deus, ela nos traz confiança, segurança, né? É uma palavra que, sem ela, queridos, eu acho que nós não suportaríamos muitas situações. E nós sabemos que muitas pessoas estão necessitadas de uma palavra de conforto, muitas pessoas estão necessitadas nesse momento de refrigério na sua alma, né? Mas o Senhor é aquele que nos dá o tempo todo ânimo, nos exorta a confiar nele. E isso que nós vamos estar fazendo agora, lendo o Salmo 62, tá bom? Quem está aí acompanhando com a palavra, com a Bíblia, nós podemos abrir aí no Salmo 62. E esse salmo, ele fala sobre confiar no Senhor, confiar em Deus, né? Porque ele diz que só em Deus está o descanso, só em Deus. E dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e salvação, meu baluarte. Ele jamais me deixará desesperar. É lindo, né? É uma versão muito gostosa, uma versão que nós podemos ter facilidade, não tem dificuldade, mas é uma questão de fé. É uma questão que nós estamos nos colocando agora diante do nosso Deus poderoso, maravilhoso, clamar a Ele, que Ele está com os ouvidos atentos, para que Ele venha, né, e traga aquele bálsamo que nós sabemos que só Ele tem. Só o Espírito Santo pode estar trabalhando conosco agora. No versículo 5, ele diz assim: contudo, somente no eterno espera a minha alma, em silêncio, pois Ele é que me traz esperança. É Ele que me traz esperança. Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha torre forte. Por isso, não desesperarei jamais. Isso o salmista falando e está falando. Então, nós temos que pegar nossa alma, como diz o salmista, aquieta a alma, senta aqui e escuta essa verdade. Escuta o que está falando aqui. Sabe, conforme nós vamos falando isso, repetindo, nós vamos tomando confiança, nós vamos declarando essa palavra, e essa palavra ela começa a se tornar viva em nós, ela começa a fazer o efeito do que ela está falando para nós. Ele diz no 7º: a minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a rocha da minha fortaleza, a segurança do meu abrigo. E ele diz para nós hoje: confia sempre em Deus, ó povo meu. Perante a sua presença, derrama todo o coração. Ele é o nosso refúgio seguro. Essa é a palavra para hoje. Essa é a palavra que Ele está nos dizendo. Ele está dizendo para nós: confia sempre em Deus, ó povo meu. E se você se considera povo de Deus,
povo exclusivo do Senhor. Ele está dizendo, confia nele. Aquilo que nós estamos esperando, que nós temos certeza, queridos, que será um romper para nós. Esses dias talvez tão difíceis para alguns, né? Mas que o Senhor está nos dando uma esperança para todos nós. Se você está passando algumas situações difíceis ou não, Ele está nos mantendo o foco aqui. Confia sempre em Deus, ó povo meu. E perante a sua presença derrama todo o coração. Então nós temos que derramar o nosso coração na presença de Deus, porque Ele é a nossa segurança. É nele que nós temos confiança e é nele que nós podemos ter esperança. Então, quando nós olhamos isso aqui, ele diz que ele é o que traz a esperança. Ele traz o renovo, ele deposita em nós uma força, aquilo que nós precisamos para esses dias. E eu declaro, né, que essa palavra, ela venha trazer o quê? Uma verdade em nós. Nós não podemos parar esse minuto, que nós paramos tudo que nós estávamos fazendo, hoje, né, um final de dia ou início de um dia para o Senhor, mas nós estamos o quê? Com uma expectativa que dias melhores virão, que uma semana abençoada virá. Nós estamos com a expectativa que com certeza esse vírus está terminando. Nós estamos na expectativa de que vamos achar cura, vacina para esse vírus. Nós estamos com a expectativa de que dias melhores virão sobre a nossa vida. E sabe, queridos, quando nós depositamos a nossa fé nele, eu vejo muito forte isso. Ele nos anima a prosseguir. E ele nos dá força para prosseguir, do qual ele diz que nós não devemos esmorecer diante as situações, porque ele está dizendo, olha, derrama o seu coração perante a mim, porque eu sou o seu refúgio seguro, eu sou aquele que vai trazer a paz que o mundo não pode nos dar, porque nós ouvimos tantas situações e nós às vezes estamos abatidos, mas o Senhor hoje está trazendo uma porção de renovo para nós, que com alegria, sabe como a gente demonstra a nossa fé? É deixando o nosso coração ser trabalhado por essa alegria do Senhor, mesmo diante das situações. Nós nos preparamos para estar aqui e nós devemos dizer para o Senhor, Senhor, eu não quero sair deste lugar que eu estou agora ouvindo essa palavra, da mesma maneira que eu entrei. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai falar comigo através dessa palavra. Eu sei que o Senhor é um Deus pessoal. O Senhor é um Deus, claro, o Senhor é um Deus que trata os seus filhos com amor. Então, se eu tenho essa certeza, eu não estou colocando expectativa em ninguém. Eu não estou colocando uma expectativa em homens, mas eu estou colocando a minha expectativa, a minha fé, ela está o quê? Ela está alicerçada na sua palavra. E onde há o quê? Transformação. Então, quando ele diz que só o Senhor é a minha rocha e a minha salvação, e ele jamais me deixará desesperar, eu tenho que confiar nisso. Então, coloque o seu coração agora, aquiete, fale. Feche seus olhos onde você está. Eu não sei se você está num lugar calmo, num lugar tranquilo, se você está num lugar talvez às vezes agitado, fazendo as coisas. Pare um pouquinho e medite nessa palavra. Deixa essa palavra falar no seu coração. Ela veio com um propósito e o Senhor quer usar através dessa palavra algo que venha dar descanso, paz no seu coração. Às vezes você necessita de uma resposta hoje. Você tem buscado do Senhor uma solução para suas causas, né, para aquilo que você precisa. Então, o Senhor, ele está trazendo o quê? Um refrigério para nós. E é quando nós nos alimentamos da sua palavra, é que ela realmente vem fazer a diferença. Então, aquete um pouquinho agora, deixa o Espírito Santo falar com você. Ele tem palavras profundas para nós, que nos traz
essa alegria. Sim, é alegria, porque quando nós estamos na presença de Deus, Ele diz que há uma alegria que nós não entendemos muitas vezes, mas é uma alegria que vem, sabe, de dentro, ela vem e nos transforma, a ponto de enxugar nossas lágrimas, a ponto de fazer com que a gente tenha força para essa semana, uma semana que Deus está estabelecendo vitórias para nós, sim, vitórias para o povo de Deus, aqueles que amam a sua palavra, aqueles que confiam na sua soberania. Ele diz para nós declararmos que o Senhor é a minha salvação e a minha honra dependem só de Ti, Senhor. Então, Senhor, nessa hora nós nos colocamos diante de Ti e clamamos, Santo Espírito de Deus, traga um espírito de revelação, traga um espírito de sabedoria, que essa palavra que hoje nós paramos, Senhor, para meditar nela, ela venha fluir, ela venha estar fazendo aquilo que o Senhor determinou que ela fizesse. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, traga um aconchego novo, aquilo que você está precisando, um colinho do Senhor, Ele vai trazer para nós, amém? É o tempo do Senhor, queridos, amém? Que vocês se sintam abraçados, saudades de todos que às vezes eu não estou conseguindo ver, mas que o Senhor leve, né, o Espírito Santo, um abraço para vocês, amém? Então vamos lá? Vamos meditar um pouquinho nessa palavra hoje. Está em Gênesis 24. Gênesis 24. Nós estamos começando o mês de julho já, né? Mês de julho. Chegamos em julho. Quem diria? Até que nos ajudou o Senhor. Então, por mais que tenha sido difícil, aprove ao Senhor chegarmos até aqui, né? Então, é uma alegria também, apesar de todas as situações, o Senhor nos guardou e tem nos guardado e Ele tem planos excelentes para nós. Eu creio que é o tempo da virada, é um tempo desse novo para nós, onde Ele diz que coisas novas Ele fará por nós e nós nos alegraremos no nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Amém? Então, vocês já abriram aí? Deu tempo? Abrir em Gênesis 24. E eu vou ler, nós vamos caminhar um pouquinho nessa palavra, mas ela é muito gostosa de se ouvir e nós vamos meditar nela para que Deus fale aquilo que Ele quer falar hoje no nosso coração. 24 diz assim, Gênesis 24, começa do capítulo 1. Abraão era então um homem muito idoso, avançado nos dias, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então, o Senhor havia abençoado Abraão em tudo, em tudo. Abraão então ordenou ao seu servo mais velho da sua casa, que governava, anotem aí, governava todos os seus bens, e disse: põe a tua mão embaixo da minha coxa e jura, porque havia um significado, né, naquele tempo, um significado que é uma linguagem, e ele usa a tradução, essa linguagem na minha coxa e jura, né? É uma promessa que estava dizendo assim, que a minha linhagem, ela vai continuar. O significado disso é esse, a minha linhagem. Então põe aqui a tua mão embaixo da minha coxa e jura que a minha linhagem vai continuar. Porque ele diz, eis que te faço jurar por Deus, o Yahvé, o Deus dos céus e da terra, que não buscará para meu filho uma mulher entre as filhas do cananeu, no meio dos quais estou vivendo. Mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para o meu amado filho Isaque. Questionou o servo, porém é possível que a mulher não queira me acompanhar até esta terra. Neste caso, deverei levar seu filho de volta à terra onde vieste? Porque eram os dias finais de Abraão, então ele sabia que não iria mais durar muito tempo. Ao que Abraão o preveniu, por nenhum motivo leva meu filho para lá. Yahvé, o Deus dos céus e o Deus da terra, que me tomou da terra paterna e da terra da minha parentela, que me prometeu e jurou que daria esta terra à minha descendente, Yahvé enviará seu anjo diante de ti para que tomes lá uma mulher para o meu filho. Então, queridos, até aqui nós temos uma história.
um casamento de Isaac. O pai estava preparando para o filho um casamento. E ele chama o seu servo, né, e diz para o seu servo que governava, era um mordomo das coisas do pai. Ele fala para ele que ele deveria ir até o lugar do meio da parentela e trazer uma esposa para o seu filho Isaac, né? Então, ele fez um juramento para essa situação, ao que o servo dele, né, foi confiante nessa palavra de fé que Abraão tinha, porque Abraão disse, olha, eu tenho certeza que esse Deus que me abençoou durante toda a minha vida vai continuar abençoando. Sabe, às vezes nós olhamos situações e achamos que Deus não está nos abençoando, está difícil, mas Deus continua o mesmo. Então ele está abençoando a vida de Abraão, e Abraão, um homem cheio de fé, ele tem certeza, ele diz, olha, ele vai enviar um anjo e vai preparar todas as coisas. E aí ele diz no 8, se a mulher se recusar, se essa noiva a te seguir, ficarás então desobrigado do juramento que te imponho neste momento. Em todo caso, não leves meu filho para lá. Isso significa que você traga a noiva, mas meu filho não vai para lá. O servo então colocou a mão debaixo da coxa de Abraão e do seu senhor, e seguindo a tradição, jurou que iria cumprir aquela palavra empenhada. No 10, observem agora o 10. Em seguida o velho servo preparou 10 camelos de Abraão e uma porção generosa de presentes e partiu para Harã, na Mesopotâmia, em direção à cidade de Naor, que havia habitado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou a Yahvé e disse, Deus do meu senhor Abraão, sê-me hoje propício, mostra tua benevolência com o meu senhor Abraão. Eis que estou junto à fonte e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. A jovem a quem eu solicitar, inclina o teu cântaro para que eu beba. E que responder, bebe, e também os teus camelos darei a beber, essa será a que designaste para o teu servo Isaque. E assim endireitarei, entenderei que mostraste suas bênçãos para com o meu Senhor. Então nós vimos que houve toda uma preparação para esse tempo de escolha da noiva. Houve a saída do servo para buscar essa noiva. E nós temos aqui então alguns personagens, né, que estão fazendo parte desse contexto. Nós temos Abraão como pai, nós temos aqui o Isaac, o filho, nós temos Eliezer, o servo que servia a Abraão, mas ele também tem uma representatividade, nós vamos falar um pouco mais na frente, e nós vamos encontrar aqui agora essa jovem que ele vê que é Rebeca. Então ele diz assim, no 15, surgiu então Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro um cântaro. A jovem era sobremodo bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações sexuais com ela. Rebeca desceu à fonte e encheu seu cântaro e voltou. Olha só que tremendo. Olha o que está acontecendo aqui. Então veio essa jovem, ela vai descer numa fonte, então não era fácil buscar essa água, certo? Não era fácil. Mas ela desce a fonte, ela enche e volta. Então o servo no 17 apressou-se e foi ao encontro dela e disse, olha, você pode me dar um pouco d'água do seu cântaro? Ao que ela disse, bebe, meu senhor. E prontamente tirou dos ombros o cântaro e deu a ele e o serviu. Assim que acabou de lhe dar água, exclamou, vou dar de beber também aos teus camelos até que fiquem saciados. Apressou-se em esvaziar todo o seu cântaro no bebedouro dos animais e correu ao poço. Então você vê que ela tinha trabalho. Ela enchia, voltava no poço, voltava a encher, porque camelo bebe muita água. Sabe quantos litros de água? 1
camelo bebe 100 litros. Imagina, ela estava ali dando água, porque eram 10 camelos. Tirar água e tirou-a para todos os camelos. Ela tirou para todos os camelos. O velho homem a observava atentamente em silêncio. Esse é o servo Eliezer, questionando-se intimamente se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a missão do servo. Então ele estava ali observando a situação. Ele estava ali olhando aquela situação. Porque ele fez o que antes? Ele orou lá no 12. Então orou ele orou a Deus sobre essa situação. Para que essa situação Deus respondesse. Então ele fala com Deus, olha Deus, se o Senhor me responder sobre essa situação, eu creio que eu terei resposta. E nós devemos pensar nisso, queridos, sobre o nosso relacionamento com o Pai. Como é que nós podemos nos relacionar com Deus para ouvir as suas respostas? Muitas vezes nós estamos querendo sempre resolver as coisas e não paramos para ouvir aquilo que Deus determina para nós. Então ele diz lá no 22, quando os camelos acabaram de satisfazer a sede, viram que eles beberam bastante água, tanto de trabalho que essa serva, a Rebeca, teve, o homem tomou um pingente de ouro com 6 gramas em forma de aliança e colocou no nariz dessa moça, uma argola no nariz. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro e que pesavam cerca de 120 gramas, era um bom ouro. E em seguida lhe indagou, por favor, de quem você é filha? Peço que me informes o lugar, a casa do teu pai, que eu e minha comitiva possamos ir até lá e pernoitar. E ela disse, eu sou filha de Betuel, de Milca, tal. E ela diz, deu a Naô, que Milca deu a Naô, e acrescentou, a nossa casa muita palha para os seus animais. Eu estou tentando só correr um pouquinho aqui, estou no 25. E tem lugar para você ficar e seus companheiros passarem a noite. Diante disso, o servo curvou-se em adoração ao Senhor. Olha como ele consegue ver a resposta de Deus sobre a situação. E declarou, bendito és, seja Yahvé, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bênção e sua benevolência do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor guiou todos os meus passos até a casa dos parentes do meu senhor. A moça então correu a anunciar a casa da sua mãe e tudo o que lhe acontecera. Então até aqui, queridos, nós estamos vendo uma situação. Nós já temos personagens, certo? Abraão, Isaac que fica lá, Abraão que como pai manda buscar uma noiva, nós temos Rebeca e nós temos o servo Eliezer, que vai à busca dessa noiva. Ele ora, ele intercede, ele vai tomando a frente, mas tem um personagem aqui no meio disso tudo, que é muito interessante a gente observar, que são os camelos. Os camelos estão aqui. Lá no 10 já diz que ele andou com 10 camelos. Esses camelos também, eles representam a prosperidade de Abraão. Era um homem muito próspero, ele tinha muitos camelos, né? Mas esses camelos também, nessa figura de linguagem, nesse termos aqui que está sendo proposto para nós hoje, através do Espírito Santo, é entender a colocação de Deus para com a nossa vida. Porque nós vemos a figura de Abraão como um pai, ok? O nosso Deus. Nós vemos que Isaac é o filho do qual Deus ele busca a noiva que é a sua igreja, nosso papel. E Eliezer é o servo, mas ele também tem o papel do Espírito Santo. Aquele que conduz e rompe. É ele que está trabalhando hoje na terra. É ele que está conduzindo a noiva. Ele que está adornando essa noiva. É o Espírito Santo que está construindo tudo isso conosco. Então nós devemos observar as situações aqui, né? É ele quem executa as obras de Deus. É ele que está na terra
preparando a noiva para o filho. É Ele que vai nos instruir. Mas essa noiva, ela é escolhida, ela está sendo observada, como ele estava ali. No mais íntimo, ele estava ali questionando intimamente com Deus, esse servo. Ele estava observando essa noiva que estava sendo ali, né, preparada. Então, quando nós olhamos essa situação, compartilhando o que Deus está falando conosco, a Rebeca aqui, como noiva, ela está atenta à voz do Espírito Santo. Porque ela ouve ele dizer, olha, meu servo mandou que eu viesse aqui, onde que você mora, quem são seus pais? Ele confirma que são parentes. E ela sai correndo para contar para sua família. Mas ele vê uma virtude nessa noiva, que é aquela mulher que ela está ali pronta, não só uma mulher, para os homens também, porque a noiva não é um sexo, não é o homem ou só a mulher, mas a gente está falando da noiva do Cordeiro, a igreja, homens e mulheres que se estão dispostos a estar servindo. Quando ele vem com esses camelos aqui, ele tem muito significado. Além de apresentar o reino, além de trazer a prosperidade, mostrando o reino de Deus, ele está dizendo que nós precisamos servir. Nós precisamos, porque não foi fácil para Rebeca dar água. Ele diz que ainda o Eliezer ficava observando atentamente, em silêncio. Então, ela estava fazendo o trabalho. Ele conduz, o Espírito Santo conduz. Ele conduz, ele está nos conduzindo. Mas o trabalho é nosso. Nós temos que estar observando o que Deus quer falar conosco através do Espírito Santo. O que Ele quer que nós oremos, o que Ele quer que nós vamos fazer, qual a direção tomar, o trabalho é nosso. Nós vamos ter que ir, meter a mão no arado, como diz o outro, porque ela, de sobremodo, ela veio ali, ela deu água tanto para o Espírito Santo, ela foi na fonte que é Jesus, ela desceu. Essa fonte não era fácil, não era ali diz que ela teve que descer e ir na fonte, e voltava e enchia o reservatório dos animais. Nós podemos ver isso. E ela dá de beber aos camelos até que eles ficassem saciados. Sabe o papel da igreja, queridos? É saciar a sede daqueles que nada têm. Não importa. É saciar a sede daqueles que estão precisando de uma palavra. Hoje eu estava meditando nisso e lembrando de algo. Muitas vezes nós nos comportamos assim. Nós somos e dizemos que temos o Senhor, fazemos parte da igreja do Senhor, mas pouco nos movemos. Porque quando há algo que é preciso nós colocarmos nossa mão e fazermos a nossa parte, nós muitas vezes não fazemos. Porque falamos que não temos tempo, nosso tempo é corrido, estamos sempre intertidos com muitas coisas. Mas o Senhor está nos alertando que há necessidades que nós precisamos nos mexer. Para no tempo oportuno. Ele está como aquele servo deu. Depois que ela fez tudo isso, o que ele deu? Quando os camelos, no 22, se você está acompanhando, acabaram de satisfazer a sede, o homem tomou pingente de ouro, de 100 gramas, em forma de uma aliança, e colocou no nariz dessa moça. Sabe o que significa isso? Ela passaria a ser serva. Era um símbolo de ser serva. Ela estava sendo adornada. Além de noiva, ela estava ali no papel de servir, porque ela estava indo para ser noiva. Mas naquele momento ela recebe um presente, dádivas do alto. Ela recebe ouro fino, ouro puro. Então nós podemos ver o andar dessa palavra trazendo para nós aquilo que ele está nos conduzindo, aquilo que ele espera.
da minha parte, e eu estou falando que primeiro a palavra chega para nós, para trabalhar conosco. O que eu estou fazendo para o reino de Deus? O que eu preciso fazer melhor ou conduzir? Porque aqui é claro, água da fonte. Deus, o Espírito Santo, a água da fonte. A água tirada da fonte é o que vai trazer e saciar a sede daqueles que necessitam. E nós precisamos ser esses que vão estar atentos a ser aqueles que estamos cooperando. Então, olha só, a oração, a intercessão, a ajuda do Espírito Santo vem sobre a nossa vida como dádivas. Mas eu preciso fazer a minha parte, sim. Porque Ele não vai fazer por mim aquilo que eu preciso fazer. Então ela se identifica, ela se revela ali, né? Tomando tudo isso, né? A obedecer, a ouvir essa voz. E ali continuando, né? Essa palavra. Ela vai para sua família, eles observam todo o versículo 30, ele diz que observaram os pingentes, a pulseira de ouro, e ouviram, né, ela falar, eis que um homem me falou, e era o Espírito Santo trabalhando na vida dela, mas ela ali está contando o que houve, e aquele homem, ele estava com seus camelos junto à fonte. Então, Labão, né? Aí vem o Labão, que era irmão de Rebeca e tal. Ele vem, ele entende, ele fala: bendito é Yahvé, porque permanece sem abrigo, já que preparei casa e lugar para os camelos. Então eles recebem eles ali. O homem, então, o servo, né, Eliezer, chega na casa de Labão, descarregou os camelos, deu palha, ferragem aos camelos, forragens ao camelo, e a ele e aos homens que acompanhavam água para lavar os pés, foram recebidos ali. Então vieram oferecer comida, e ele pediu uma palavra dizendo: não comerei antes de comunicar o que eu trago comigo. Aqui Labão falou para ele: fala. Aí ele explica que ele era servo, que Deus abençoou Abraão com muitos bênçãos, com muitos bens. Ele se tornou um homem muito próspero e rico, porque essa é a promessa de Deus para todos nós. Riqueza não está relacionada a dinheiro, a bens materiais. Está relacionada àquilo que nós precisamos entender, que o reino de Deus nós podemos viver aqui nessa terra como sendo pessoas e homens e mulheres abençoados por Deus e sermos abençoadores, porque agora Abraão, além de ser abençoado, ele estava abençoando também. E ele diz que ele gerou filho, e esse filho agora precisava de uma noiva, e então ele estava levando, queria levar, né, a Rebeca para o filho dele, Isaac, como noiva. Mas veja bem, no 39, ao que ele diz: talvez essa mulher não queira me seguir, porque ele também tinha falado isso para Abraão: talvez eu vá buscar essa noiva e ela não queira vir, o que eu faço? Ele fala: você volte. Então chega esse momento aqui no 39 e diz: olha, talvez essa mulher não queira te seguir. E aí mas ele me assegurou. Ele diz: olha, Abraão me assegurou, Yahvé, na presença de quem eu caminho, tá vendo? Nosso segredo é caminhar com o Senhor. Enviará um anjo e ele te dará êxito, e tu te tomarás para o meu filho uma mulher da minha família. Então ficarás desobrigado se essa mulher não quiser vir. Eu estou dando uma aceleradinha aqui, depois vocês leem com calma. E hoje eu cheguei, ele começa a contar nessa fonte, e ali eu encontrei Rebeca, na fonte, essa jovem que tirou água para mim. E ele então começa a contar: e também eu vou dar água aos seus camelos. E será esta mulher que o Senhor destinou ao filho do meu Senhor. Essa é a noiva que Jesus está esperando. Aquela noiva preparada, aquela noiva que diz sim.
Se nós dissermos sim, queridos, Deus tem todas essas bênçãos preparadas para nós. Nós não podemos vacilar, nós não podemos ser daquelas que vai, fica, vem uma situação, estamos desanimadas, não. E ele diz que antes mesmo de acabar de orar, achei isso magnífico lembrar. Deus tocou no meu coração, querido, às vezes a nossa oração, nós nem acabamos de orar e Deus já responde a nossa oração. Nós podemos não ver, mas no reino espiritual está acontecendo. E ele diz, olha, antes de eu acabar, mesmo de orar, ela respondeu, bebe, darei de beber a você e a seus camelos. Então eu bebi e ela deu de beber aos meus camelos. Então, mais uma vez, os camelos estão aparecendo aqui, porque ele está dizendo que muitas vezes, querido, não são as dificuldades, não são os camelos que aparecem na nossa vida, que nós temos que dar, às vezes seja um filho, seja uma família, seja uma situação, seja um marido, seja uma porta de emprego, que nós não vamos continuar. Muitas pessoas desanimam no caminho porque é difícil dar água para camelo, é difícil sustentar em oração, é difícil nos posicionarmos, é difícil, mas ele disse, olha, ela não achou dificuldade em dar água para mim e dar água para os meus camelos, ela não achou difícil na vida dela fazer isso, então isso é uma informação muito preciosa. Aí ele fala que pergunta a ela, quem ela era, ela disse, e em seguida eu ajoelhei e adorei ao Senhor e louvei a Yahvé, o Deus do meu senhor Abraão, e ele me conduziu por esse caminho. Esse é o papel do Espírito Santo, nos conduzir no caminho, nos trazer informações a respeito do reino de Deus, nos dá, queridos, bases, nos dá esperança, nos dá alegria, amém? Para que nós possamos não desistir, não desanimar. Essa é a força do Senhor nessa noite, para mim e para você. É dizer, olha, não importa quantos camelos você tem que dar água, não importa quanto tempo, se é difícil descer e subir na fonte e buscar do Senhor e ter um tempo com o Senhor mais profundo. Não, ele está dizendo, olha, eu me ajoelhei e agradeci ao Deus de meu servo Abraão, do meu senhor Abraão, e ele me conduziu por esse bom caminho. E aí, ele diz, agora, pois, se estás disposto a demonstrar ao meu Senhor vossa benevolência e bondade, fazei-me saber. Caso contrário, eu declararei-mo para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Eu não tenho mais o que fazer. Eu vim por um propósito, eu estou cumprindo esse propósito e eu estou aqui falando o que eu faço. Então Labão e Betuel tomaram a palavra, isso procede do Senhor e nada podemos lhe dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca na tua presença, toma, vai-te, seja ela esposa do filho do teu Senhor, de acordo com a vontade expressa do Senhor, o nosso Deus. Tendo ouvido o servo Abraão tais palavras, ele prostrou-se novamente em terra diante do Senhor. Olha aí. Aí ele, gente, isso é tão maravilhoso, é tão lindo, é tão gratificante. Olha, queridos, olha o que tem o versículo 53. Marca aí, depois vocês leem também. Ele tirou joias de ouro, de prata, vestidos e deu a Rebeca. Ele adornou aquela noiva. Também deu ricos presentes a seus irmãos e a sua mãe. Sabe, as bênçãos do Senhor, ela diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Veja, tudo aquilo que foi feito veio sobre a vida dessa noiva. Vem sobre as nossas vidas. Nós não seremos frustrados, querida. Esse caminho não tem nenhuma possibilidade de nos frustrar. Não tem, é zero possibilidade. Sabe, se nós nos frustrarmos, somos nós, unicamente nós,
que podemos fazer isso. Não é o nosso Deus, não é a obra do Espírito Santo em nós, porque o prazer dele é nos levar ao encontro do noivo. Nós temos vivido tempos difíceis, nós temos vivido tempos de confusão. Mas se nós olharmos para frente, nós olharmos sempre para o Senhor, olharmos aquilo que Ele está nos propondo, com essa questão toda de casamento, de noiva adornada, nós vamos ver que esse é um caminho, é a melhor escolha que nós temos a fazer. Mas aí eles falam, olha, eu vou fazer uma proposta, já que a moça diz que vai, deixa ela aqui 10 dias e depois ela vai partir, deixa ela mais um pouco para que a gente possa se despedir dela. Queridos, isso é uma chave. Muitas vezes, você como noiva, eu como noiva, nós como os escolhidos do Senhor, como servas do Deus Altíssimo, como servos do Deus Altíssimo, vão vir propostas para que nós não precisemos viver dessa maneira. Não, vão falar, olha, você não precisa tanto. Não é assim, ainda vai demorar a volta do Senhor. O Senhor está à porta, Ele está à porta. Mas vão querer nos distrair, vão querer tirar o foco. Olha, deixa só mais 10 dias ela conosco e depois ela vai partir. Nesse 10 dias poderia ser que ela desistisse, porque ela poderia ser influenciada novamente pelo mundo que estava ali à volta dela. É isso que acontece. Muitas vezes é um namoro, é um relacionamento, é uma projeção profissional, é ganhar dinheiro, seja o que for, que vai te tirar. Eu já vi, nós já vimos, quem já não viu, eu não sei, mas eu já conheci. Pessoas que às vezes mães falam para o seu filho que eles têm que fazer isso, aquilo, que ainda vai dar tempo de servir ao Senhor. E sabe o que aconteceu com aquele jovem? Ele se afastou do Senhor. Então, muitas vezes o emprego te chama e você acha que aquela é a porta que o Senhor está abrindo e diz, não, eu vou primeiro fazer isso e depois eu volto. Então, ali você acaba se perdendo. Mas o nosso coração guardado dá para fazer tudo isso, dá para fazer os projetos, dá para servir ao Senhor, dá para olharmos para aquilo, mas para cada um de nós, Deus tem um propósito, Deus tem algo para mim, para você, e temos algo para cumprir. Mas olha o que ele replicou, por favor, não me detenha, pois o Senhor, a quem me deu êxito, deixe-me a fim de que eu volte para o meu Senhor. Eu não vou ficar aqui esses 10 dias. Ao que eles propuseram, chamemos a moça e peçamos para ela dizer o que é que ela acha. Então, chamaram Rebeca e lhe indagaram, queres partir com esse homem? E sabe o que ela disse? Sim, eu quero. Eita glória, não é lindo? Ela disse, sim, eu quero. Ela disse isso. Diante disso, deixaram ela partir e ela foi com o servo de Abraão e sua comitiva. Mas sabe onde ela foi? Em cima de um camelo. Ela foi em cima do camelo. Aí, olha que lindo agora. Eles colocaram a mão sobre ela e a abençoaram. Olha o que eles disseram para ela. Tu és nossa irmã. Ser tu mãe de milhares de miríades, que a tua posteridade conquiste as cidades dos teus inimigos. Querido, que bênção essa mulher recebeu. E nós sabemos a história dela. Mas que bênção é nós sermos abençoados por Deus. Que bênção é podermos abençoar. Que bênção é podermos nós viver isso aqui na terra. Rebeca e suas servas levantaram-se, porque com certeza elas estavam ajoelhadas ali recebendo a bênção nela, e montaram sobre o camelo, os camelos, e seguiram ao servo, ao homem, ao Eleazar. E ele tomou Rebeca e partiu.
E ela foi aonde? No cavalo. Tem um detalhe que eu não lembro se eu falei aqui. Talvez eu tenha pulado. Mas sabe, ele prepara os camelos e vai. E quando ele está ali, ele vai buscar água. Lá no 11, só voltando um pouco para que eu não esqueça, ele ajoelha, os camelos ajoelham. O camelo não é fácil. Não é fácil ele ajoelhar. Não é fácil domar camelo. Mas ali quer dizer que a situação está no controle do Espírito Santo de Deus. Ele consegue domar camelos. Ele consegue resolver as questões que para nós é impossível. E então ele consegue fazer isso lá atrás. Aqui ele já está em outra situação, levando de volta Rebeca em cima do camelo. Quer dizer, ela venceu a situação. Ela venceu as dificuldades da vida dela. Aquilo que estava talvez impedindo, aquilo que está impedindo você e eu de vencermos situações. O Espírito Santo nos conduz. E nós, através das nossas atitudes como servo do Senhor, nós vamos o quê? Domar. Nós vamos conseguir estar acima dessa situação, ao que eles levantaram e montaram sobre o camelo e seguiram, e o servo então partiu. Olha só o versículo 62. Ora, Isaac vinha voltando do poço daquele que vive e me vê, que é Bet-la-Roi. O poço daquele que vive e me vê. Ele estava voltando deste lugar porque ele habitava nas terras do Neguebe. Certa tarde, ele dá essa informação aqui, saiu ao campo para orar. Tem versões que falam meditar. Ele saiu ao campo para orar. Ao erguer os olhos, ele viu se aproximando, sabe o quê? Camelos. Ele viu camelos. Ele viu lá longe os camelos. Nesse caminho, vocês imaginam? O papel do Espírito Santo é conduzir a noiva ao noivo, não é isso? Nesse caminho, Eliezer foi contando quem era Isaac, como ele era, o que ele gostava. Ele foi falando para aquela noiva, contando as histórias de Isaac para ela. Ela já chegou ali praticamente com uma intimidade, conhecendo aquele homem, o noivo, né? Ela foi a encontro. Então, nessa tarde que ele foi orar, ele ergueu, o noivo viu se aproximando camelos. Rebeca ergueu os olhos. Gente, ela estava num camelo, ela estava num lugar alto, mas ela ergue os olhos. Porque ela está olhando para o alto. Ela ergue os olhos e viu Isaac, que estava num lugar mais alto, o noivo. E ela então desce do camelo. Ela desce do camelo e indagou ao servo: quem é aquele homem que vem do campo ao nosso encontro? Ao que ele respondeu: é o meu Senhor. Então ela cobriu o véu, porque ela já sabia que era o noivo. Ela estava ali se preparando para aquele encontro. Será que nós estamos nos preparando para esse encontro? Todos os dias nós temos que nos preparar desse encontro. Temos que vencer as situações. Temos que olhar para o alto e saber que o Espírito Santo está nos conduzindo. Saber que há um lugar preparado para nós. E ele diz, mais tarde, o servo contou a Isaac tudo o que tinha visto e realizado. Ao que Isaac levou Rebeca para a tenda onde sua mãe, Sara, havia morado. E fez dela sua esposa, muito a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Então houve o encontro da noiva, houve a consumação do encontro da noiva com o noivo. Esse momento é muito especial, é esse momento que nós devemos esperar. Nós temos uma caminhada, estamos caminhando, mas nós precisamos olhar para as situações que vêm sobre as nossas vidas, olhar e dizer para Deus, Deus, eu estou aqui, eu estou aqui. Nós precisamos levar
esse encontro muito a sério, com disposição, sabendo que Deus, queridos, Ele preparou para que nós possamos trabalhar com afinco diante das dificuldades, trabalhar e pedir ao Espírito Santo para que nos conduza o tempo todo. Então, essa é uma palavra para nós hoje. Eu e você não podemos mais ficar sem entender o contexto das coisas. Deus está falando conosco, os tempos estão próximos da volta de Jesus. Ele vai derramar muito mais palavra para que a gente alcance isso. Então saiba que você está sendo preparada para esse encontro. Deus, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração, estando alinhado com aquilo que Ele tem de propósito para nós. Nós vamos ser adornados aqui ainda na terra. Recebemos bênçãos de Deus constantemente, livramentos, mas nós precisamos não desanimar diante dos camelos que vêm para nós estarmos dando água e alimento, porque é esse o papel da igreja, é levar alimento, é estar alimentando, é dando água para quem tem sede. Então não temos mais tempo a perder, não temos mais tempo a olhar só para o nosso umbigo e ficar achando que só nós temos situações difíceis. Não, nós temos que olhar para o alto e falar com Deus, ter essa intimidade, termos essa comunhão que teve ali Rebeca com esse servo representando Eliezer, o Espírito Santo, falarmos com ele, termos intimidade, orarmos a Deus e seguirmos em frente, porque está muito próximo esse tempo de encontro do noivo com a noiva. Então não temas e não pense que só as dificuldades te tiram da presença de Deus. Não, elas vão vir em formas de camelo. E é você que vai ter que sair do seu lugar de conforto, pegar água e fazer com que eles recebam água. Amém? Que você receba isso no seu coração, que Deus abençoe, que você tenha uma semana de vitória. Caminhe com esse Deus, caminhe, faça um propósito de oração, de Ele vai ouvir, ele ouve, ele diz que muito antes de eles estarem, olha, eu ouvi sua oração, antes mesmo de você terminar essa oração. Então que o Senhor derrame sobre você, como Ele derramou sobre a vida dela, bênção sem medidas. É isso que nós temos para a nossa vida. Eu creio nisso e eu creio que eu estarei nessa frente junto com vocês e junto nós vamos vencer todas as dificuldades. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe vocês. Até sábado que vem, amanhã também juntos lá no culto, mesmo online ou presencial. Um beijo. Deus abençoe vocês.